Você sabe o que acontece quando juntam 4 mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Nossa convidada de hoje vem quebrar paradigmas e mostrar o espaço que nós mulheres somos capazes de ocupar, sim. Ela foi vencedora mundial do desafio Wine Educators em Portugal. Foi finalista do concurso Melhor Sommelier em Vinhos do Alentejo no Brasil em 2022 e segue sendo jurada desse mesmo concurso nos anos de 23, 24 e 2025. Ela acabou de ser a primeira mulher no Brasil selecionada ao Rioja Wine Educator, título com apenas 4 brasileiros, e ela é a primeira brasileira. Ela também é advogada, é reconhecida, atuante em empresas e construtoras. Ela está à frente do direito civil e imobiliário. De manhã, ela é nadadora e agora ostenta o prêmio de primeiro lugar em uma maratona aquática na categoria longa distância. Essa mulher é um acontecimento. No microfone do TPM no ar, Érica Ettore. Bem-vinda, Érica! Muito obrigada, Fernanda, por me receber. Fala tanto assim, fica parecendo que a gente é um monte, né? Mulher, e eu tive que ainda tirar um pouco de coisa, porque senão ia acabar o tempo do programa e eu ainda tá aqui contando tudo que você fez. Na verdade, eu só vou fazer o adendo. O desafio mundial não foi de Portugal que eu ganhei, tá? O desafio mundial foi do Madeira Educators, que é da Ilha da Madeira, em Portugal. Então, só esse adendo, mas eu continuo mexendo com a Wines of Portugal também e sendo formadora deles nas academias de formação de embaixadores em vinhos de Portugal. E foi o que você ganhou, foi qual? Qual? Eu ganhei algumas coisas. Não, o de Portugal. O de Portugal que você agora é jurada. Eu ia até perguntar como é que funciona isso. De Portugal eu sou bastante vinculada em vários concursos, vários educators. Eu sou Certified Port Educator, que significa que eu que vou certificar os especialistas em vinhos do Porto no Brasil e difundir a informação do vinho do Porto. Sou Madeira Wine Educators e ganhei o desafio mundial dos Madeira Wine Educators. Geralmente eles selecionam 8 pessoas no mundo para participar do Educator, só aquelas que têm um currículo e uma qualificação que ostentem o suficiente para levar o munus da instituição. E aí eles lançaram para todos os Wine Educators que já tinham sido classificados, que já tinham obtido essa titulação, esse desafio, e eu recebi, foi o Brasil então que teve, o título de vencedor mundial desse desafio, me tornando como se fosse uma embaixadora mundial de vinhos da Madeira. Também pertenço ao Wines of Portugal e faço desde 2022, salvo engano, às vezes eu me perco nos anos, tá? Mas acho que desde 2022, como formadora dos embaixadores de vinhos de Portugal no Brasil, e também fui finalista dos vinhos do Alentejo e sigo como jurada dos concursos de melhor sommelier do Brasil em vinhos do Alentejo. Mas eu também sou educator de cava e agora recém-selecionada para o Educator de Rioja. Eu gosto bastante de estudar e de me desafiar, digamos assim. Cava espanhola, né? Também. Cava é como se fosse a champanhe da Espanha, o espumante, não é? Não. É um tipo de espumante espanhol de altíssima qualidade, de mais alta qualidade da Espanha. São fantásticos. Na verdade, pode ser produzido ao longo da Espanha inteira, mas existe uma região muito próxima de Barcelona que tem a sua produção mais significativa ali. Na cidade, uma cidadezinha pequena que chama Sant Sadurní d'Anoia. Sant Sadurní d'Anoia. É difícil até de falar. Né, gente? Que é d'Anoia, de bebe, fica d'Anoia. Mas é como se fosse na Catalunha. Se falar assim, a produção mais significativa, Catalunha, mais fácil de compreender. E, Érica, a gente chamou você aqui porque, assim, tanto nessa questão dos vinhos, quanto um tanto na questão da advocacia, hoje um pouco menos, mas também, e agora maratonista. São ambientes que a gente costuma ver um ambiente mais masculino, né? Você já ouviu a frase, isso não é coisa de mulher?
O tempo todo eu continuo escutando essa frase ao longo da trajetória. Ou por que você está fazendo isso? Isso não é coisa de mulher. Fala um pouco, onde você escuta mais isso? Ou já escutou mais, hoje escuta menos? Não, a gente segue escutando. No direito, hoje tem uma incidência menor, até porque tem muitas magistradas, muitas advogadas, mas no vinho, desde a sala de aula. Eu escutava, assim, machismos exacerbados em sala de aula, falando: ah, não, a chinesa só obteve o título porque estavam com dó dela e ela era chinesa, mas era só porque ela era mulher. E ao longo de toda a trajetória, geralmente sou eu e a maior parte homens, tanto que toda vez que eu posto uma foto ou coloco um story vinculando alguma coisa que eu estou fazendo em relacionado ao vinho, todo mundo fala: nossa, mas só tem você de mulher? E eu falo: infelizmente sim. Uhum. E na maior parte dos desafios e das trajetórias que eu fui seguindo, eu sempre ouvi até de pessoas próximas, muitas vezes de colegas de estudo mesmo. Dentro de casa é o que mais pega, né? Não, dentro de casa não. Meu marido é maravilhoso. Não. Eu sei, eu adoro o Mário. Mário, beijo. Nunca vai falar isso. Não, dentro de casa eu digo no círculo mais próximo. Círculo, sim. Né? E aí eu ouvia falando assim: você só está sendo selecionado porque você é mulher, porque precisam de uma mulher. Cadeiras, muitas vezes, né? mas tem tantas mulheres, então por que só eu estou sendo selecionada? Não seria porque eu tenho uma qualidade a mais que você? Muitas vezes os homens não conseguem enxergar isso, que não basta não, porque ele tem uma titulação maior que a minha, porque ele é mais velho do que eu, porque ele tem mais tempo de experiência. Mas não é assim que faz a avaliação de um profissional. Hoje em dia o mercado requer uma avaliação global e requer mais ainda que você seja multidisciplinar e que você consiga ser bom não só numa frente, mas em várias frentes. Não adianta o profissional ser bom em vendas, mas não ser um bom comunicador. Não adianta um educador ter conhecimento, mas não ter dinâmica, não ter aptidão para conseguir passar esse conhecimento. Não adianta você ser o melhor no serviço ou o melhor em conhecimentos gerais de vinho, se você não conseguir cativar as pessoas para levar a história do vinho. Então, eu vejo que as mulheres conseguem reunir, não propositalmente, porque elas sempre foram colocadas à prova maior nisso, elas conseguem reunir uma qualidade maior total nisso. E é algo que os homens ainda não conseguem aceitar, na maioria das vezes, esses tradicionalistas exacerbados, sabe? Eu estava dando uma olhada numa pesquisa, né? Essa pesquisa saiu em 2018 e fala na capacidade, basicamente, né? Food Quality and Preference. E ela fala o seguinte: na qualidade que as mulheres têm de um paladar mais apurado, às vezes, né, um paladar mais apurado, portanto são capazes de distinguir sabores que às vezes os homens acabam passando desapercebido. Você acha que, assim como você colocou no direito, no mundo dos vinhos, as mulheres estão tendo uma entrada maior agora? Você acha que o cérebro das mulheres percebe diferente algumas coisas dos homens ou não? Você acha que é exatamente a mesma coisa, é só uma questão de tempo mesmo? A gente não tem ainda uma entrada maior das mulheres, continua sendo ainda um pouco mais difícil, tem muitos obstáculos a serem enfrentados, mas a percepção da mulher é diferenciada, tanto em relação ao sabor, como você colocou, e em relação ao sabor eu não cheguei a olhar ainda nenhum estudo científico, mas creio que seja porque a mulher sempre foi muito vinculada à cozinha, a cozinhar para a família, a perceber se algo pode ser venenoso ou não para sua cria desde os primórdios, e isso acabou desenvolvendo o paladar. Mas eu já cheguei a observar, há uns 7 anos atrás, um estudo que foi feito, uma tese de doutorado, salvo engano, da Universidade da Federal do Rio de Janeiro, em que eles estavam estudando o medicamento e vendo o efeito que esse medicamento teria em relação a mulheres e homens. E eles selecionaram um grupo específico. E desses grupos específicos, em relação a esse medicamento, eles viram que as mulheres, na verdade, tinham muito mais células olfativas do que os homens. Então, se elas têm mais células olfativas, não significa que obrigatoriamente elas vão ter um olfato melhor. Mas a probabilidade delas terem células olfativas que funcionem em maior número do que os homens é maior, já que elas detêm mais. Então, muito provavelmente, até por um critério científico, as mulheres têm sim uma aptidão melhor no olfato e no paladar. Mas não são todas. Temos também homens de inestimável,
de valorização altíssima no olfato e no paladar. Claro, eu acho que não é, né, Érica, sobre fazer uma distinção, né? Eu acho que, assim, essa igualdade que a gente busca, ela ainda precisa guardar as diferenças, né? Então, assim, essa igualdade que a gente vai comentar um pouco agora, guardando as diferenças, eu acho que ela é extremamente valiosa, porque a gente pega o ponto positivo e os pontos fortes, eventualmente das mulheres, e os pontos positivos e os pontos fortes dos homens. E aí a gente vai buscar a igualdade dentro, guardadas as suas diferenças. Por exemplo, as mulheres eu acho que têm a tendência de ser mais criativas, né? De quebrar mais paradigmas, de serem mais emocionalmente resilientes num primeiro momento. E os homens têm uma capacidade de serem mais tenazes, né? De ter uma posição um pouco mais reta, sabe, de vez em quando, sabe, mais cortado com machado, né? A gente já dá uma sambada ali, né? Então essa igualdade, eu acho que não é uma igualdade de homem ser mulher e mulher ser homem, mas buscar a igualdade guardando as suas diferenças. O que você acha disso? Eu não vejo que dá para buscar realmente uma igualdade. Eu sou muito objetiva, sistemática, e eu parto daquele princípio: tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. Esse é o princípio máximo. Exatamente, da igualdade. porque senão não tem como, né? Não tem como Aristóteles colocar, isso, não é? né? É a mesma, na verdade, isso é um princípio da igualdade que é na nossa Constituição Federal, de 1988. Olha, eu vou até procurar aqui, tenho quase certeza que tem a ver com Aristóteles, uma coisa dessa. E aí o que acontece? Não tem como eu falar que vão ser equivalentes. Fisicamente, homem e mulher não são equivalentes. Então, nunca, por exemplo, no esporte, eu vou conseguir colocar os dois no mesmo pé. Em algumas questões, são as mesmas. O que eu acho a gente tem uma aptidão muito maior do que os homens para resiliência, que é o que você falou, para ser combativas, guerreiras. Por quê? Sempre me perguntam: Érica, por que você gosta de tantos desafios? Por que você escolhe sempre o caminho mais difícil para tudo? E eu sempre tenho a dizer: porque foi o único caminho que eu conheci desde que eu nasci mulher. A gente sempre enfrentou dificuldade desde que nasceu em casa, seja com os pais falando: não, você não pode porque você é mulher. Na escola, falando: não, você não pode se vestir assim, tal, você não pode se comportar ou falar dessa forma porque você é mulher. Então, eu acho que nós conseguimos avançar muito mais que os homens nessa concepção de: eu preciso fazer aquilo, eu preciso perseguir os meus objetivos, eu vou, não importa o quê. Tanto que no mundo do vinho, a gente tem a OIV, que é a Organização Internacional da Uva e do Vinho, a maior organização mundial existente. Não agora, mas na última gestão nós tivemos uma mulher como presidente. E, por incrível que pareça, ela era uma brasileira, Regina von der Leyen. Então, as mulheres estão cada vez conquistando, conseguindo, mas não pelo caminho mais fácil, sempre pelo mais difícil, porque nós temos mais força, mais garra, mais persistência, essa é a realidade. O homem tem mais objetividade. Lógico, né? Sempre guardado as suas proporções, porque existem homens que não têm, mulheres que não têm, mas a gente precisa tirar uma média para poder traçar um caminho científico, pelo menos não ficar no achismo, né? Para discutir a questão também, né? Sempre temos as ideias. E é uma realidade, né? Porque, você vê, em 156 países, nós estamos no ponto 93, 93º, como que fala isso, gente? 93º? Nossa, até me peguei aqui. Em 156, em igualdade ou pelo menos equivalência, vamos dizer aí, né? Salarial e de possibilidades e tal. Me conta um pouco, Érica, como que é na prática agora isso, de você chegar num lugar onde todo mundo está esperando um homem e de repente aparecer a princesa. Eu não tenho problema nenhum com isso, eu chego chegando. Eu tenho uma cara de brava, né? Então, acho que a minha postura muitas vezes assusta as pessoas. Gente, olha, eu nem sei o que significa isso, nunca passei por isso na minha vida. Imagina, né, Fernanda? Então, eu acho que a nossa postura nos coloca. Eu não tenho uma cara de menina, uma cara de boazinha. Então, onde eu chego, muitas vezes as pessoas gostariam de fazer uma brincadeira ou gostariam de
de falar algo em relação às mulheres. Mas não mostra os dentes. Não, às vezes até mostra, mas a minha patada é tão rápida e silenciosa que no momento seguinte já não tem nada. Então a questão é do se posicionar. Você não precisa ser grosseira, você não precisa atacar, você não precisa muito menos fazer essa questão do machismo e feminismo, mas se posicionar. Estão falando algo, ou um homem está denegrindo a imagem de uma mulher, eu não deixo. Nem que seja de uma amiga ou quem quer que seja, mas é uma única patada, e não é patada, estou gritando, estou brigando, é um argumento pontual que faça a pessoa pensar 2 vezes antes de falar aquilo de novo. E você acha que hoje, no mundo que você vive, seja no vinho, seja nas maratonas, seja na advocacia, um pouco menos, vamos falar um pouco mais do vinho, né? Porque eu acho que é o mais emblemático nessa história. Você acha que esse tipo de situação, que você tira de letra, mas isso impede outras mulheres de adentrarem, de se aventurarem nesse mundo? Você acha? Eu não sei se impede, dificulta. Acho que impedir não seria a palavra, talvez dificulte, porque a gente enfrenta, sim, uma dificuldade. Eu já conversei com diretoras de outras instituições, na verdade a gente até estava construindo um organismo juntas. Agora eu dei uma pausa, um break, porque eu preciso, na verdade, fazer a parte burocrática primeiro. A gente até tinha conversado sobre isso e diretoras já me colocaram, olha, me convidam muitas vezes para uma situação, para uma mesa de composição, de jurados, mas aí eu chego no lugar e me tratam como se eu fosse uma secretária, só porque eu sou mulher, então não significa que eu tenho uma representação aqui. Ou muitas vezes fazem uma composição de mesas de jurados e falam que a mulher está ali só porque é mulher, só para ter a cota da classe. Então, é uma dificuldade que enfrenta ao longo da vida, até como educadora. Todo lugar que eu vou falar, nossa, eu dava aula no Senac de São José dos Campos. Eu nunca tinha visto uma professora de vinhos mulher. Aí eu cheguei no Senac de Taubaté, mesma coisa, primeira professora mulher de bebidas do Senac. Então é um ambiente realmente masculino. E esse ambiente masculino, às vezes, faz com que a gente tenha que tampar os ouvidos, sabe? Eu ia perguntar isso. E daí, como que é que funciona na prática? Porque na teoria é lindo, a gente sabe, né? É só você se colocar. Eu como você, sou uma mulher, a Shelly tá aqui também, né? Somos mulheres fortes, somos mulheres que estamos acostumadas, já dormimos muito no sereno, não é? Já dormimos muito no sereno, então você ouve uma coisa, deixa passar pra lá, dá uma chegada para lá, mas a minha pergunta é, isso é na teoria, e na prática, o que é que mais ouve e como lidar com isso? Fingir que realmente não tá ouvindo ou realmente se colocar? Depende da situação, não tem... Porque se colocar demais também é uma coisa que às vezes... excessiva. E acaba afastando. E o objetivo nunca é afastar os outros, mas atrair. Então você tem que se colocar na hora que você sabe que é essencial, porque senão vai perder o respeito sobre você. Agora, se é algo genérico, que não é em relação a você, que não vai ocorrer uma perda de respeito, muitas vezes a gente tem que se fazer de tonta ainda no milênio atual, a gente tem que se fazer de tonto e tampar os ouvidos para não desagradar. A gente segue o jogo, faz Isso é uma coisa que te agride, paisagem. Érica? Isso é uma coisa que agride você? Depende do dia. Não é que me agrida. A nossa sociedade ainda é muito machista, não adianta falar. Então, assim, agride-se todos os dias as mulheres, seja de uma forma ou de outra. Então, porque eu ouvi algo ali, não é um agredir a mais ou a menos. Mas, claro, eu sempre vou estar em defesa das mulheres. Podem até falar o que for, falar, é muito feminista. Não é que eu sou feminista. A gente tem uma dificuldade tão grande e as mulheres jovens não são unidas. E elas não percebem o quanto elas precisam ser unidas, o quanto elas precisam combater juntas. Existe, quando são jovens, aquela questão de eu quero ser melhor do que você, eu quero ser mais bonita, eu quero se destacar. Depois, desculpa falar, que você está na minha idade, já está velha, já está casada, já não tem mais o que conquistar. A gente já faz xixi de porta aberta, né? Já é o máximo da amizade. O que você quer são amigas, são mulheres, são mulheres que progridam, que façam as coisas, que façam acontecer, que façam o mundo girar. Quem tem que girar o mundo, desculpa, não são os homens, somos nós. Nós temos aptidão para isso. Eles já giraram há muito tempo, tá do jeito que tá. Por que a gente não pode tentar mudar um pouquinho? Acho que toda mudança é positiva, ou talvez juntos
Sabe, nada impede, demos as mãos, aí é uma utopia falar, né, vamos dar as mãos, seguir juntos. Não, mas podemos colocar mais mulheres à frente? Eu acho que seria mais do que essencial. Eu acho que essa questão da utopia é uma questão que transcende só o gênero homem e mulher, né? Aí a gente tem uma questão de crenças e beliefs, e, né? Tem uma série de outras coisas que eu acho que atrapalham mais do que ajudam. Mas quando eu estava colocando agora, né, da diferença, eu estava pensando na questão da maratona. Se você parar para olhar, a maratona para homem ela é diferente da maratona para mulher, ela é mais curta, não é? Não, muito pelo igual? Contrário. Então, é uma situação complicada. A gente não compete com os homens, porque seria impossível. Aí eu falo, é um critério de biologia. Não tem como comparar físico o corpo mesmo. De uma mulher com o corpo de um homem e a força física de um homem. Ainda mais um homem atleta. Exatamente. Né? E a maratona, as distâncias são as mesmas. É tudo de igual para igual. As diferenças que tem geralmente, os homens largam e as mulheres largam 2 minutos depois. Para não acontecer atropelamento, soco, tapa, afogamento na saída. Que naquele sprint ali inicial. Mas existe... Eu tive um trauma no ano passado. Eu falei, eu voltei... Essa prova que eu fiz agora foi derivada de um trauma do ano passado. Porque eu estava acostumada... Começando a fazer as provas e estava acostumada com mulheres saindo separadas dos homens. De repente, na hora que vai sair, falam, mulheres vão sair junto com os homens, podem sair. Eu saí no meio, eu comecei a tomar umas porradas, os caras subindo em cima de mim, nadando. E assim, nadando é mais complicado, né? Porque você afunda o outro, né? Afunda o outro, e eu era inexperiente. A minha parte de competição de maratona, embora eu nade há muito tempo, eu não sou uma pessoa competitiva, embora as pessoas achem. Quando eu compito é pelo time. Eu não acho que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Eu tenho que ser melhor do que eu mesma. Então, a minha competição é comigo. E eu fui nessa competição, eu cheguei ao ponto de eu desistir de pânico que me deu os homens todos em cima de mim. Que eu olhei e só tinha homem assim em cima de mim, socando, não sei o quê. Meu pé depois ficou roxo. Então, não tem diferença de homem para mulher. Eu achava que era diferente. São iguais. Talvez, eu não faço maratona de corrida, tá? Mas eu sei que também não. Quando você fala numa maratona, é a mesma quilometragem. Acho que é 46 quilômetros. Agora não sei 46 ou 48. 4 quilômetros. Acho que é 46. Não, é que eu só fazia a meia maratona. Nunca fiz de corrida, nunca fiz uma inteira. Mas a de natação é assim. Tem maratona. Maratona tem a curta, que são 800 metros, a média, que são 2 quilômetros, a longa, que são 4, e aí tem outras longas, que podem ser 5 e 10, e tem as ultramaratonas, que começam em 15, 21, 24. Ano que vem eu vou tentar ultramaratona, porque eu não me contento com o que é fácil. Eu espero você com vinho aberto no final, pode ser? Né? Vamos falar de mulheres importantes nesse meio. Agora, né, eu penso agora, por exemplo, a primeira que me vem à cabeça é Madame Clicquot. Sim, a viúva do vinho, mas é uma representante mundial, realmente. Ela que, na verdade... Em outra era. Né? E existe um livro, exatamente, sobre a história dela, exclusivamente dessa viúva. A filha do Rothschild, que era comediante também. Sim, e a gente tem várias outras, a Susana Balbo. Susana Balbo, que delícia. E da Catena. Nossa, dá água na boca agora, vamos. Mas eu falaria das brasileiras, por que não falar das mulheres brasileiras? Eu falo assim, que inclusive tem uma agora que ganhou 2024, não é? Como é o nome dela? Ganhou o quê? Ela agora, poxa, boa pergunta. Cadê? Eu tava até procurando agora. Não, Sabrina, vai falando aí, eu vou lembrar. Enfim, fala das mulheres. Não, aí. A melhor família do Brasil foi o Luiz Otávio, não foi mulher. Não foi, então. Então, eu tava até tentando buscar aqui, mas é porque a Deise da Costa já foi melhor sommelier lá no Rio Grande do Sul. É uma linda, inclusive. Mas a gente tem hoje no Master of Wine é o organismo mais difícil, falar o palavreado, mais fodástico que tem de vinho, de especialistas de vinho, que até hoje só menos de, acho que 500, 400 pessoas no mundo conseguiram a titulação. E só teve um brasileiro, que é o Dirceu Viana,
que obteve. E a gente tem a Karene Vilela, que é uma amiga minha, inclusive, Karene Vilela, que tem um diploma W7, e ela tá no Master of Wine. E eu aposto todas as minhas fichas, Karene, tô apostando em você, que ela será a próxima Master of Wine que a gente vai ter no Brasil. Não vai ser homem, tem outros homens no programa, tem um colega meu também, o Bruno Viana, entre outros, mas a Karene, para mim, é a próxima, assim, grande estrela de vinhos do Brasil, e uma mulher maravilhosa, inteligentíssima, de uma postura incrível, muito acessível, nada arrogante. Tem a Jéssica Marinzek, também outra maravilhosa, que está agora na Cellar Vinhos, mas ela já fez parte de todas as redes, basicamente, brasileiras, também é professora do diploma. A gente tem a Séria Coligliano, que é nova, foi a primeira agora na Vinitaly. Vinitaly é a formação de embaixadores de vinhos da Itália, é um dos mais difíceis que tem. Ela acho que voltou faz nem uma semana de lá também, primeira brasileira. A gente tem muitas mulheres boas, tops, até de produtoras pequenas. A gente fala em Vanessa Medin, uma produtora pequena de vinhos artesanais, mas que dá sua garra para isso e faz com diferenciação de qualidade. No Brasil, acho que assim, as mulheres têm que se espelhar nessas que já são conhecidas em termos mundiais e começarem a despontar, porque elas têm todo o talento para isso. Eu achei aqui o nome, olha, Vanessa Stefani. Enóloga do ano de 2023. Ah, enóloga do ano passado. Enóloga. Foi a primeira, né? Foi a primeira com a premiação. Desde que começou a contar isso. 2002, acho que começou alguma coisa assim, que eu me lembre, que eu dei uma pesquisada agora. Não, mas enólogas nós temos várias no Brasil, assim, fantásticas, realmente. O Brasil tá bem servido de sommeliers enólogas. E assim... Mas engraçado, Érica, por que a gente não ouve o nome dessas mulheres? O que acontece? Talvez porque o mercado de vinho no Brasil não é tão... não é? A gente tem tanto espaço de mercado de vinho no Brasil. Mas você escuta o nome dos homens? É uma boa pergunta. Isso que eu ia perguntar agora. Eu ia chegar nesse ponto, né? Talvez porque não seja... Não é um mundo tão difundido, não é tão falado na mídia, talvez, é isso? Talvez, eu não vejo já essa uma questão como não se escuta falar da mulher porque ela seja mulher. Porque não se fala muito do vinho. É porque a informação sobre o vinho é muito pouco difundida ainda no Brasil. Eu ia chegar aí. Por que você acha que é isso? Porque nós somos excelentes produtores de vinhos. Fantásticos, estamos crescendo muito. Mas somos jovens. Tá. Somos muito jovens, temos muito que aprender e temos muito para crescer. Então, somos muito jovens. Com o passar do tempo, teremos. Antigamente, a gente não ouvia nem falar em sommelier aqui, enólogo, nada. E agora que a gente está caminhando pouco a pouco, além de uma qualidade no vinho, na qualidade e qualificação profissional que as pessoas estão buscando. Mas essa falta de ouvir falar é muito em detrimento de, não ouço falar sobre vinho. Muitas vezes o que as pessoas têm acesso à informação sobre o vinho são de pessoas que não são do mundo do vinho. Uhum. É o amigo. E é assim que começou, né, a informação no Brasil. Aí eu vou falar uma coisa. Quem começou a informação no Brasil era aquele homem médio, heterossexual, machista, movido a preconceitos, viajado, que tinha muito dinheiro. Então ele ia para a Europa, ele viajava e via o que detinha lá e voltava cheio de arrogâncias e de preconceitos em relação ao produto local. Até porque naquela época, de fato, a gente não tinha produto de tanta qualidade. E ele que começava essa informação, e a difundir, e a dizer para os colegas da roda que o vinho era bom, qual vinho era bom. E é assim que foi construindo o cenário anterior do vinho do Brasil. Então, o cenário já começou com algo mais machista, com algo mais posicionado e mais preconceituoso. Agora que a gente começa a abrir a informação, eu vejo o mundo do vinho como um dos que vão se tornar menos preconceituoso de todos. Ele já é plenamente aberto a mulheres, homens, trans, bis, índios, negros, todas as etnias, porque é o social. Existe algo mais social do que o vinho? Existe algo que consiga interligar mais pessoas do que o vinho? Então é algo que nós estamos caminhando, mas o Brasil ainda está
tá começando, engatinhando. E falando em engatinhando, você falou agora pessoas. em duas coisas, né? Você falou sommelier e falou do enólogo. Qual é a diferença? Enólogo é o pai do vinho. É aquele responsável por produzir. Ele faz todo o caldeirão de miscelâneas. Ele acompanha a viticultura, mas ele é responsável pela elaboração e produção. É aquele que vocês veem na vinícola, fazendo de fato a parte química do vinho, as composições e avaliações posteriores. O sommelier não. Ele é responsável pelo serviço, além do serviço, pela harmonização, pela guarda dos vinhos, pela classificação dos vinhos. É ele que avalia. Geralmente, quando você olha o sommelier e vê o serviço, ele pode tanto estar guardando, classificando, quanto fazendo aquela avaliação sensorial para verificar se está apto ao consumidor, se é um vinho de boa qualidade ou não, se vai ter demanda naquele mercado. Então, essas são figuras diferenciadas. O enólogo conhece profundamente os processos químicos e de elaboração do vinho. O sommelier conhece profundamente os vinhos do mundo, todos os critérios sobre os vinhos do mundo. Entendi. A gente vai dar uma paradinha agora, porque a gente vai para o comercial, e eu vou aproveitar aqui. Cadê? Eu queria falar uma coisa. Não, eu vou pro comercial, depois na volta a gente fala. Vamos falar de restaurante, depois já que estamos falando de vinho, né? Vamos falar de bons restaurantes também. Vamos pro comercial, então? O Vivá é para você, para um almoço em meio aos negócios e um jantar incrível, para surpreender alguém especial e encantar seus convidados e clientes, para fotos belíssimas e momentos descontraídos em família, para culinária japonesa super fresca e gastronomia internacional com um toque contemporâneo, para abrir e fechar com chave de ouro, para toda e qualquer ocasião. Vivá Gastronomia e Eventos. Surpreende! De volta! Tudo para mulheres. TPM no ar. No Viva Restaurante, você encontra um menu internacional inspirado nas principais cozinhas do mundo, como a italiana, a francesa e a tailandesa. E, é claro, a japonesa com o Sushi Bar do Viva. No Sushi Bar, você escolhe opções entre a la carte e o rodízio, além do menu executivo às quintas e sextas-feiras, menos aos feriados. Acesse as redes sociais, @viva.gastronomia. E vamos voltar aqui, Érica, e falar sobre essa questão de que, mais uma vez, a gente coloca situações que acontecem na nossa vida. Quando a gente vai, por exemplo, num restaurante, já aconteceu comigo. Eu peço um vinho. Primeiro, a carta de vinhos, por favor. Eles trazem a carta de vinhos e entregam na mão do homem. Aí, o marido pega e entrega para mim. Eu escolho, eles trazem a taça e dão para provar pro homem. Eu acho que melhorou muito. Assim, eu sinto uma diferença já. Mas é o que? É cultural isso? Na verdade, é falta de conhecimento de serviço. Aí eu falo que o sommelier não é bom. Porque... Esse é o sommelier do restaurante. Nem todo restaurante tem sommelier. Os restaurantes de maior classificação, de maior renome, de qualidade de serviço costumam ter. Todos os restaurantes Michelin têm um sommelier responsável. Mas a maior parte dos restaurantes não tem sommelier. E não só não tem sommelier, como não tem qualquer treinamento em relação ao serviço. Muitas vezes são os garçons que fazem. Então eles fazem da forma como eles acham que é, repetindo o que eles observam os outros fazendo. Então, os erros são continuados a partir daí. Mas, a partir do momento que uma pessoa pediu a carta de vinhos, você entrega na mão de quem pediu. Se ela selecionou o vinho, quem vai fazer a prova é quem selecionou. Seja homem, mulher, velho e assim por diante. Se tem em relação a uma tradição por respeito ao sexo, é de servir primeiro as mulheres mais velhas, as mulheres e depois os homens mais velhos e os homens mais jovens. Isso por uma questão clássica ainda. Mas se você está numa turma mais diferente, mais moderna, e você observa isso na mesa, você faz o serviço em serviço rotativo sem... Tanto faz. Sem selecionar segundo a etiqueta. A etiqueta, serviria primeiro a mulher mais velha. Primeiro, quem pediu, experimenta. Só prova. Só faz a prova e dá o ok. Exato. Aí a mulher mais velha, depois vem na sequência... As mais jovens, depois o homem mais velho, depois os homens mais jovens. E as crianças.
E as crianças? As crianças bebem água, elas também têm que ser servidas, mas não do vinho. Mas tem que ter atenção, porque crianças também fazem parte do serviço. O sommelier, ele serve todas as bebidas, incluindo muitas vezes a água. Tá. Mas o que eu lembrei agora que você estava falando, né? Eu outro dia fui num restaurante lá no Rio, inclusive, e aí eu pedi a carta de vinhos, ele trouxe, eu pedi o vinho, ele me serviu, foi tudo muito bem, tudo pra mim, mas na hora de entregar a conta, entregou a conta ao meu marido. Ou seja, por mais que siga a ordem, tem sempre aquela escorregadinha final, né? Ai, meu Deus, e agora? Você não coloca a mãozinha na frente? Quando eu quero, eu ponho a mãozinha na frente, não dá nem chance de chegar no meu marido. Não, ele veio, ele trouxe, pedi a carta, eu escolhi, experimentei, ele serviu meu padrinho depois, tudo. Mas na hora de trazer a conta, ele chegou, mas vou ser honesta, Érica, ele parou, e entregou pro Fernando, assim. Eu acho que realmente, eu falo, é um erro de serviço, de falta de e de nervosismo muitas vezes. Ele não sabe, ninguém ensinou, ele não foi treinado como fazer. Então ele tenta ir para a lógica mais correta. O que é mais tradicional? Homem pagar? Então o meu erro vai ser menor ou a minha chance de erro vai ser menor, né? Fazendo o mais tradicional. E quando você está fazendo a aula de vinho, é aula de vinho que você chamou lá professora de vinhos, né? Sou professora de todos os cursos de formação de sommelier, básico e pós-formação. Isso tudo inclui nesse curso? Toda essa educação que você passa para o sommelier? Isso ele aprende ali? Formação em sommelier, sim. Tem vários cursos de básico, aperfeiçoamento, mas o formação em sommelier, ele aprende, ele tem um módulo específico só sobre serviço, guarda, mercado e assim por diante. Então ele aprende, e harmonização também. Então ele aprende passo a passo do serviço, como fazer. A gente faz simulação em classe também. E tem também uma aula de etiqueta, porque ele precisa, além de servir, entender como funciona. Quais são as taças, como dispor as taças na mesa, quais são os talheres, aonde vai cada coisa, como se portar, como se vestir, tudo isso. Embora seja antigo, alguma coisa tem que remanescer. Ele, pelo menos dos restaurantes clássicos, ele precisa compreender. E falando em taças agora, a gente vai dar um beijo para o pessoal lá do Caricanecas, olha. Eu já tô com a minha Caricanecas aqui. A Caricanecas da Érica vai chegar, porque a foto dela foi tão bonita, mas chegou tão bonita, que diz que as pessoas que fazem a gravura, diz que eles desmaiaram, Érica, foi isso que aconteceu. Eles não aguentaram. Nossa, eles caíram duro pra trás, passaram mal, mas pode ficar tranquila que assim que chegar, eu sei onde você mora. Eu sei onde você mora ainda. Sabe, você vai tomar um vinho lá comigo. Opa, inclusive. Olha, já ganhei ainda. Vou tomar o vinho na Caricanecas. No jantar harmonizado. Inclusive, boa essa, Trocou a caneca no jantar. Já troquei a caneca no jantar. E falando nisso, a Érica já fez. Eu já participei de alguns, de uma harmonização dessa. É verdade. Acho que foi sobre Itália. Vinhos italianos. Não, você chegou a provar, inclusive. Eu amei um branco até hoje, que eu gosto dele até hoje. Acho que você gostou foi um Verdicchio de Castelli de Jesi. Já a pessoa fala tantos idiomas, né? E agora eu fiquei assim, tipo... Era um italiano da região ali de Marche. E esse tipo de vinho branco, ele já entrou na lista da Wine Enthusiastic, acho que de 2020 ou 2021, como o melhor branco do mundo. Não esse rótulo específico que nós servimos, mas um rótulo desse tipo de vinho. Exatamente dessa região, que é uma classificação de região. Muito bom. Você falou agora da Wine Enthusiastic. A gente tem várias outras classificações que a gente vê quando a gente vai comprar um vinho e ele tem aquela etiqueta e às vezes a gente não entende bem o que é. A gente tem o Robert Parker, não é? Tá certo? Você está falando de classificação de pontuação. De pontuação, Vamos lá. Vamos dar uma... Robert Parker. Vamos falar das duas mais importantes, as duas principais, pelo menos que a gente conhece, mas eu acho que é a Robert Parker, não é? Eu não acho nenhuma importante. Desculpa falar isso aqui. Eu sou polêmica. A pessoa vem pra causar. Não, mas ok. Não você que as não pessoas não são importantes. Entendi. Os críticos são. O que eu quero dizer é o seguinte. Mas eu não acho que para a escolha de um vinho, levar essas pontuações em consideração é algo importante. Meu sogro me acostumou ele sempre me ensinou o seguinte, que o melhor vinho é aquele que você toma e gosta.
Ponto. Aquele é o melhor vinho para mim. Qual é o melhor vinho para você? É aquele que você toma e você gosta daquele vinho. Mas existem essas pontuações que são... O vinho tem que seguir uma série de características para poder ter essa pontuação. Então, elas são relevantes, digamos assim. É que depende do perfil. Cada pontuação tem um critério pessoal sobre elas. Quando a gente fala em classificação dos vinhos, classificação das regiões... Aí sim eu falo, realmente, isso eleva a qualidade de um vinho. Quando eu falo num sistema de premiação dos vinhos com amostras às cegas, os vinhos têm uma pontuação, mas eles foram todas as amostras sem que ninguém soubesse qual é o rótulo para que uma bancada técnica fizesse a avaliação. Aí eu falo que é uma pontuação real. Mas a problemática das pontuações são os efeitos pessoais que elas detêm. Por exemplo, eu já sei que Robert Parker, para ele se considerar um vinho bom, ele tem que ter um teor de açúcar residual um pouco mais alto. Se o vinho não tiver um teor de açúcar residual um pouco mais alto, ele não vai dar uma boa classificação no vinho. Mas isso significa que o vinho não seja de extrema importância, extrema elegância? Mas por quê? Normalmente quando ele tem mais açúcar, ele é mais palatável? Pessoal. Não. É que eu falo, é o perfil pessoal dele. Do Robert Parker, que é a pessoa que criou essa... Que queria o sistema dele de classificação. Entendi. A problemática do sistema dessas pontuações, eu não compro um vinho no supermercado por pontuação. Na verdade, você tá cheinho de medalha, desculpa falar, sai correndo. O vinho não é bom. Ai, gente, acho tão bonito aquele monte de medalha. Porque para ele estar cheio de medalha, significa o quê? Nossa, ele precisou muito que dissessem que ele é alguma coisa para que as pessoas comprassem. Porque ele não detinha o renome sozinho. Cuidado com isso. E o sistema, questão de pontuação, a maior parte das avaliações não são feitas às cegas. Eu confio num sistema de pontuação se ele fosse feito com especialistas às cegas que não soubessem sobre os vinhos que eles estão avaliando e fizessem uma atribuição de pontuação coletiva sobre eles e não só com uma pessoa, porque uma pessoa tem dias bons e tem dias ruins. Então a avaliação dela nem sempre vai ser 100% imparcial. Então, eu só acreditaria no sistema de pontuação que fosse dessa forma. Da forma como a maior parte é divulgado, não é assim que funciona. E Vivino não é sistema de pontuação. Vivino? Nem sei qual que é esse. É um aplicativo que o pessoal coloca nas cartas de restaurantes. É um aplicativo. Geralmente eles colocam os cinco principais sistemas de pontuação de críticos. Ok, isso ajuda. Eu não desmereço. Ajuda, realmente. Quem não tem conhecimento nenhum começa por algum lugar. Ali vai te dar um norte. Eu falo, olha, se alguém falou que é bom, então porcaria não é. Posso confiar. Então, isso dá um norte. Mas para fins de especialistas de vinhos... Eu não acredito que essas pontuações sejam 100% E eu acho que é até eficientes. mais interessante do que essas pontuações em si, né, Érica? É participar, que nem eu participei com você outro dia, né? Porque daí você ouve um especialista trazer o vinho, colocar para você, explicar o que é, e aí você vai apurando o seu paladar. Eu acho que essa semana teve uma no Vivá, assim, que era da Catena. Eu fiquei sabendo até. Na verdade, você acaba até vendendo mais fácil o vinho, eu falo, porque as pessoas não prestam atenção ou não têm informação. E cá entre nós, todo mundo adora conhecer um pouquinho de vinho, porque é um conhecimento que não é só teórico, né? É chique, né? Outro dia, você sabe que uma das perguntas mais feitas no Google é: qual vinho é mais chique de tomar? Responde aí pra mim. Qual vinho é mais chique de tomar? Aí eu te respondo, chique pra quem? Sei lá, não, mais chique. Você tá respondendo no Google. Qual vinho é mais chique? Se perguntassem pra você, qual vinho é mais chique de tomar? O que os profissionais vão colocar mais como renomados, digamos assim, seriam os da Borgonha. Tá. Geralmente você quer brindar alguma coisa, você coloca champanhe, então você coloca champanhe no topo do mundo, e os vinhos da Borgonha são considerados alguns dos mais chiques. Mas por que são os mais chiques? Tem uma tradição, toda uma qualidade envolvida, e são os que têm maior valor agregado, geralmente na garrafa, então são ao mesmo tempo os mais caros. Consideram-se os mais chiques, os vinhos mais caros. E você, Érica, velho mundo ou novo mundo? E aí você me pegou. Eu já vou direto de Novo Mundo, gente, adoro. Eu gosto de muitos estilos diferentes de vinho. Eu sou fácil de agradar em relação ao vinho. Tem um post da Érica muito bom dela com o marido dela, gente, falando o seguinte: ela fala um lugar e ele fala a uva. Gente, eu não sei nem onde são esses lugares.
A gente gosta bastante. Eu e meu marido, a gente gosta muito de estudar. Inclusive, fala o seu arroba já. Fala pra começar, já fala o seu arroba pra todo mundo seguir já. Meu arroba pessoal é o meu nome. Arroba Érica Ettore. Érica com K, Ettore, E-T-T-O-R-I. E o arroba da The Blend Wines também, que faz parte da nossa empresa, tem bastante conteúdo sobre vinhos. Mas eu acho que eu fico, por enquanto, com o velho mundo. Porque o novo mundo está crescendo, então ele está caminhando. Eu fico, por enquanto, com o velho mundo, porque eu tenho estado muito no velho mundo. Você acabou de fazer uma volta ao mundo. Eu estava trabalhando em Portugal, estava inclusive na final do melhor concurso de sommelier em vinhos do Alentejo, 2023. Fiquei o mês de outubro e eu precisava muito estudar França. França é muito difícil. Primeiro pelo acesso aos vinhos, porque é exatamente o que eu falei, vinhos da Borgonha são caríssimos. É coisa que a gente fala de... uma brincadeira de estudo vai 10 mil reais em garrafa. E eu não estou falando muita coisa. Busquei o acesso ao vinho para poder estudar e principalmente a região em questão de mapas e climas, porque cada clima é completamente divergente do outro. Para você ser Clima é o clima? Clima é uma classificação específica da Borgonha sobre um espaço territorial em que eu tenho condições, climas, solos, um terroir específico que só ali produz. É um mundo à parte. A Borgonha também é um mundo à parte. E eu precisava entender as diferenças desses climas. E aqui no Brasil a gente pouco acha sequer as garrafas específicas desses climas. Então eu fiz como se fosse um aprofundamento, uma imersão total de quase 2 meses na Borgonha para aprender sobre isso, mas eu aproveitei no período entre o Natal e o Ano Novo para dar uma voltinha também, né? Na Suíça, que tem os vinhos, os Grand Crus para provar, são basicamente inexistentes. Tem vinhos? Tem, e muito bons. A gente pensa que Suíça só tem chocolate. É que não tem no Brasil vinho suíço. Porque a produção é tão pequena na Suíça que é difícil a exportação. E para o Brasil ainda mais, eles chegam caríssimos. Aí fui para uma região da Itália também, que é a menor existente, a menor DO, denominação de origem da Itália, Vale d'Aosta. Aí fui também para a região de Baden, na Alemanha, que o pessoal conhece cerveja, né? Não, mas é produtora também de vinhos. E outras regiões no caminho que eu fui conhecendo, essas um pouco mais diferenciadas, que as pessoas geralmente não têm acesso e que eu preciso, que eu não vou achar aqui no Brasil, eu aproveito para conhecer por lá. E aí eu uso uma frase sua agora que você me entregou, né? Você quer aprender? Você quer saber? Quer ser alguém? Estuda, né, Érica? Mas é isso. E a maioria das pessoas falam, como é que eu faço para me destacar no mundo do vinho? Até no direito, qualquer outro. Em qualquer área, né? O que eu faço? Como que eu faço para progredir? Meu filho, senta a bunda e estuda. O brasileiro tem muita aptidão. Só que falta exatamente isso, essa garra de sentar e estudar. Se você sentar, estudar, se empenhar e perseverar, não largar no primeiro osso, porque é tudo muito difícil ao longo do caminho, você vai conseguir se destacar, você vai conseguir ser alguém. Não duvide disso, é estudar. E no mundo de hoje, né, Érica, que cada vez as coisas estão mais líquidas e as pessoas estão mais imediatistas, né? É mais importante ainda, olha só você colocando, né? Eu fui para outro país, numa região X, para entender um vinho tal, e aí depois as pessoas acham no fundo que é sorte. Exatamente. Aí depois falam, não, ela foi por sorte, ela consegue. Ela é rica. Porque ela é rica, porque ela é mulher. Essa é a frase que eu mais escuto, ela consegue porque ela é mulher. Porque ela é rica, porque ela é mulher, porque ela já nasceu em berço de ouro. São as desculpas, né, que a gente vê pessoas, às vezes, incompetentes. Né? E quando a gente fala incompetente, não me entenda mal, pejorativamente falando, é uma pessoa que não tem competência para falar sobre aquele tema, mas é o que as pessoas acabam usando, até porque hoje está tudo muito assim. As pessoas querem informação rápida, livre na mão. As pessoas querem chat GPT. Me desculpa, eu acho um absurdo isso. Colocar as informações e achar que vão te vomitar informações ou textos completamente corretos sem que você estude. Como é que você vai conseguir falar sobre um tema se você não estudou ele previamente? Isso não vai ser a resposta. O Google
Não existe mais livro, não existe mais doutrina. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu imprimo, às vezes. Te dá a apostila, eu não vou usar a apostila digital. Eu vou imprimir a apostila porque eu vou ler, eu vou grifar, eu vou fazer as anotações, eu vou comparar com mapas. É isso que falta. É lógico que a modernidade ajuda muito, de certa forma, e tem uma progressão, uma dinâmica maior. Mas a gente não pode esquecer como foi que o mundo progrediu até hoje. É na base da docência, na base dos livros, da cadeira estudo, sentado, e não só ouvido. Não é só em podcast, embora a gente esteja que a gente vai aprender. É o podcast junto com depois uma revisão aprofundada de um artigo, alguma coisa assim, para fixar na cabeça. Eu acho que a internet está aí, ela é um caminho sem volta. A inteligência artificial também, concordo com você, assim como lá atrás a gente tinha o Google Translator, né, que a gente botava até a mesa é azul, essa ainda vai igualzinha, né, mas a garota é bonita, aí ele traduzia exatamente igual, ficava tudo torto, né, e a gente achava que ia funcionar, mas é lógico, até isso evoluiu e evoluiu muito, e a inteligência artificial também. Então, acho que a gente precisa dar o devido crédito. Lógico, para a gente está muito no início ainda, então a gente tem muita dificuldade dela, mas eu acho que quem souber fazer as perguntas certas... Então, tem que saber fazer as perguntas do jeito certo. Você não consegue isso sem estudar. Não, e vou te falar uma coisa. Eu estou desenvolvendo um software, né, de IA, e a grande dificuldade é fazer a pergunta da forma certa. E como a gente entende que a gente não sabe se comunicar, a gente não sabe fazer a pergunta de forma certa. As ferramentas tecnológicas são as melhores possíveis para a progressão de qualquer tipo de negócio ou de informação. Mas é exatamente isso. Cabe a quem está manuseando conseguir transmitir o que ele precisa. E para ele transmitir da maneira correta que ele precisa, ele tem que conhecer. Tem que conhecer. E aí a gente volta no início da nossa conversa aqui, né, que era a forma de se colocar, de se portar, de saber se impor. Tudo isso, seja na inteligência artificial, seja na internet, seja no boca a boca, seja numa sala de aula, tudo é a forma como você aprende a se colocar que faz a diferença da profissional que você consegue crescer ou não. Né? Exatamente. E o saber se colocar, cuidado aqui, que não é se colocar excessivamente, ser arrogante, ser bravo, ser inacessível. Isso é muito fácil. Eu até encontrava uma dificuldade muito grande no início da carreira da parte de vinhos, porque como advogada, a minha postura era completamente oposta. Eu era muito séria, muito fechada, muito formalista ao extremo. E isso afasta as pessoas. E o que a gente quer no mundo do vinho não é afastar. Então, a gente tem que se colocar, mas se colocar de uma maneira mais leve, mais divertida, mais acessível. Transmitir a informação não de uma maneira que só um especialista aprofundado vai entender. Isso, para mim, beira arrogância. Você tem que transmitir de uma maneira que qualquer um consiga entender da forma como você está explicando. E essa é uma ferramenta que eu acho fantástica que a internet trouxe. Hoje a internet propicia isso, né? Você consegue explicar para todo mundo de uma maneira que a maioria ou grande parte consiga compreender e ter acesso à informação. E é ótimo. O Instagram da Érica do The Blend Wines é muito legal. É aquele Instagram que você começa a ver e aí você fala, deixa eu ver mais um. Peraí, deixa eu ver mais um vídeo. Deixa eu ver mais um vídeo. Porque realmente é muito explicativo. E o interessante é colocar isso, né, Érica? Você ali não está formando sommelier, você não está formando... Não, você está trazendo uma informação acessível para que as pessoas possam ter mais acesso ao mundo do vinho e saber escolher o vinho por qual critério? Exatamente. Não só a escolha do vinho, mas dicas de como abrir o vinho, de como decantar, de quais uvas... Por que decantar? Qual precisa, qual não? Exatamente. Do que fazer depois com a garrafa de vinho quando abriu. Então, são dicas que são válidas tanto para o profissional, mas principalmente para aquele que está em casa, está tomando vinho todo dia, está querendo conhecer um pouquinho mais. E a gente não faz dancinha, a gente não faz... Eu nunca fiz uma dessas. Nós não fazemos coisas palhafatosas, mas mesmo assim a gente consegue um alcance bem legal. O último acho que eu publiquei deu 1,5 milhão, 1.600.000 de visualizações, assim, sem precisar fazer
injetar monetário para crescer. Então é o tipo de coisa que você fala, nossa, realmente, minha dica foi útil, porque as pessoas estão gostando, estão compartilhando, estão achando que facilita a vida. E aí todos os profissionais que vêm falam, nossa, eu fazia de outro jeito, eu tinha tanta dificuldade, agora tá fazendo tanto sentido. Comunicação não é sobre o que você está falando, lógico, né? Não é o que você está falando, é sobre o que o outro entende, mas eu vou além. Eu acho que hoje em dia não basta você ser, né? Você precisa parecer. E quando eu digo isso, não é botar uma máscara e fingir que você não é. Mas se você não trouxer realmente um invólucro e que você tem aquele momento que você senta com o vinho, você vê um cenário atrás, isso tudo é envolvente e cria uma atmosfera. Isso é muito legal. São vocês mesmos que pensam nisso? Eu que faço tudo, exceto a filmagem e edição. Então, geralmente, as ideias são do dia a dia mesmo, do que as pessoas primeiro me questionam. Então, como eu dou aula muito, eu dou aula 3 vezes a semana, às vezes 4, às vezes 5, às vezes dou aula todo dia. E ao longo dos anos, eu vou vendo quais são as dúvidas principais que eu falo, nossa, essa dúvida da pessoa estava legal, talvez seja uma dúvida geral. E aí eu vou anotando num bloco de notas essas dúvidas. E além disso, eu vou tendo ideias. Eu falo, nossa, eu fiz isso aqui no vinho. Será que as pessoas sabem? Nossa, isso foi uma técnica que eu pensei que facilita. Não seria interessante? E vou anotando todas num bloquinho de notas. Porque são pontos cegos, né? Que a gente fica do negócio. Exato. E às vezes a gente mesmo não lembra que isso é uma dúvida geral das pessoas, né? Porque a maior parte, quando a gente vai colocar... Eu até tentei já trabalhar com empresa que fizesse a roteirização. Faz tudo a mesma coisa. Mas fica tudo igual, aquele copia e cola. Não que seja ruim, é um meio de iniciar, de propagar um negócio. Eu não gosto também, né? Mas não é algo que vai realmente envolver e tocar as pessoas. Eu gosto de tocar o coração das pessoas. Eu sei que tudo é mente, mas eu gosto de tocar o coração. Eu tô nesse universo porque eu sou apaixonada. Então eu quero que as pessoas também sintam isso, que elas se envolvam. E com o beabazinho comum não vou. Então eu vou fazendo isso, depois quando chega na roteirização eu já tenho uma lista daquele mês ou daqueles 3 meses de temas, e aí junto com a diretora de gravação, que faz quando a gente faz profissional, sento com ela, a gente fala, esse é mais legal, esse não é mais legal, esse eu deixo pro próximo, e aí vai indo. Vai organizando. Vai. Eu faço isso não só para mim, eu faço para outros organismos também, exatamente por isso, pela dificuldade que as pessoas têm de qual de caminho temas, de coisas diferentes do mundo do vinho a ser tratados, porque é difícil temas diferentes. Porque tem uma hora que esgota, né? O assunto mais o beabá ali, né? E se você observar, a maior parte dos vídeos dos profissionais acaba sempre girando em torno dos mesmos temas mais básicos. É lógico que a gente tem que ter o acesso à informação básica, mas a gente não pode também renegar aquele profissional que está buscando uma informação diferenciada ou mais profunda. Então, o que eu faço é tentar não atingir um público só, mas atingir todos. Eu sei que é prepotência minha falar isso, mas eu tento pensar em temas que eu consiga atingir todos, indistintamente. Então, vai ter um vídeo que você vai achar muito bobo para você e que vai ser muito interessante para o outro. E vai ter outro vídeo que alguém vai achar muito aprofundado e o profissional vai achar que vale a pena. O que importa é que está funcionando. Tá funcionando, tá muito bem, estamos seguindo. Érica, querida, eu vou pedir para você deixar a sua mensagem final, porque eu quis muito chamar você para fazer essa entrevista, para mostrar que seja seja onde a mulher quiser se colocar, seja no mundo business, seja no mundo dos vinhos, seja no mundo do direito, seja como uma maratonista, que se você tiver a postura certa e a colocação certa, você consegue se enxergar e chegar muito longe, com as medalhas, com todas as premiações. E aí queria que você deixasse uma mensagem final para essa câmera aqui, olha, falando dentro do seu coração, assim, o que você fez de mais importante que te fez chegar onde você está hoje e caminhar ainda um pouco mais. É difícil, né? Sempre. Mulheres, acho que a dica mais importante é: tratem os homens como se homens vocês fossem. É real isso. Lutem pelos seus objetivos, perseverem, estudem, mas não deixem de tratar eles como iguais. E era exatamente isso que a Fernanda aqui falou no começo. A gente tem uma distinção, mas tratá-los como se homens fossem, sem interesses, sem envolvimentos e de uma maneira objetiva, é o melhor jeito de comunicação com eles, porque assim eles são, né? Muito simples e
objetivos. Então sejam sinceras, não façam 9 horas. Vocês querem algo? Vocês desejam coordenar de alguma maneira? Digam exatamente o que vocês querem, que vocês vão conseguir e vão longe, e muito longe. As mulheres são o futuro, e não são o futuro num espaço longo de tempo. As mulheres já vieram, estão ocupando altos cargos e estão aqui para ficar. Tá certo. Ouviu, Eudes? Ah, bom. Então tá certo. Gente, a gente agradece. Érica, muito obrigada. Eu que agradeço. Nossa, que prazer ter você aqui. E a gente vai marcar aquele vinho, hein? Eu tô te esperando. Eu levo a canecas, você entra com o vinho. Eu já sei até qual italiano eu vou te servir. Ai, delícia. Agora o problema vai ser a harmonização. Obrigada, beijo, gente. Fernanda. Tchau. Obrigada pelo programa TPM no ar. Beijo, beijo. Beijo, beijo.